para isso, nós precisamos consolidar aqui no estado do Amazonas uma marca que seja capaz de identificar os nossos produtos, como o açaí, como o nosso palmito de pupunha, que é muito comum na região de Borba, como o nosso peixe. Nós temos um grave erro estratégico com relação à piscicultura. O peixe pode estar para o Amazonas, assim como a soja está para o Mato Grosso. Um estado inteiro que tinha uma tradição de pecuária, produzia gado para abate e para venda de carne, transformou todo o seu segmento de desenvolvimento na soja. Mudou radicalmente para a soja, e aqui no Amazonas, até hoje, em que pese nós tenhamos a maior quantidade de água doce do planeta, nós ainda aqui no Amazonas não conseguimos organizar a cadeia produtora de peixe para que o peixe seja um segmento paralelo à Zona Franca capaz de gerar emprego e renda para o nosso povo, para a nossa gente. Ao contrário, nos últimos anos, Manaus passou a comprar peixe de Rondônia e de Roraima. Hoje aqui em Manaus, o tambaqui, que boa parte da nossa população consome nas feiras, não sabe, mas vem ou de Boa Vista ou vem de Porto Velho. Isso é uma prova de que os governos não investiram. Nonato, a Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas recebe ano após ano menos de 1% de toda a receita do governo do Estado para a produção. É preciso garantir recursos mínimos, a exemplo da educação, que tem 25%, a exemplo da saúde, que tem 12%, até ciência e tecnologia no Amazonas tem recursos mínimos, mas a produção, que também nos últimos anos vem sendo moeda de barganha para composições políticas com partidos, a produção no estado do Amazonas não recebeu sequer 1%. No nosso governo, nós vamos triplicar, pelo menos 3%, e aí nós teremos recursos ano após ano que serão investidos para organizar a cadeia da produção do pescado, da produção do açaí, da produção da pupunha, da produção da melancia, da produção da laranja aqui do Rio Preto da Eva. Nós temos as culturas originais, nativas nossas, que precisam ser adensadas, ou seja, vamos beneficiar nas cidades aquilo que as cidades produzem e não trazer para Manaus e aqui produzir, até porque quando você traz, só nesse trajeto você já perde 30%, 40% porque apodrece. Então por que não beneficiar em Carauari o açaí, em Coari, em Tefé a castanha? Por que não beneficiar em Codajás o açaí? Por que não beneficiar em Borba o palmito de pupunha? Tudo isso nós pretendemos, com investimentos ano após ano, organizar essa cadeia e começar a gerar, com um símbolo forte do Amazonas e da Amazônia, que esses produtos sejam reconhecidos Brasil e mundo afora. É dessa maneira que a gente pretende começar a gerar um outro tipo de desenvolvimento, um desenvolvimento a partir das nossas riquezas, que possa agregar trabalho e renda e dinheiro no bolso da nossa gente. Sabemos que a Amazônia é a quinta maior mídia do planeta. Não é? Sem dúvida. Já não estaria na hora de se jogar tudo, né? De se jogar firme, né? No turismo? O turismo é uma ferramenta capaz, sem dúvida nenhuma, de gerar muito trabalho e colocar dinheiro no bolso do nosso povo. Para isso, Nonato, a gente precisa atrair o turista. E uma vez ele aqui, ele precisa ficar mais 2, mais 3. A Copa do Mundo em Manaus ajudou um pouquinho. A Copa do Mundo serviu um pouco mais as nossas peculiaridades. Serviu para mostrar ao Brasil, ao mundo, que nós sabemos receber bem o turista. Mas não basta só isso. É preciso que se tenha um governo ousado, um governo que olhe realmente para o turismo como ferramenta que gera emprego, trabalho para o nosso povo. Para isso, Nonato, nós vamos articular com a iniciativa privada a criação do maior aquário de água doce do Brasil aqui em Manaus. Para isso, nós pretendemos articular com a iniciativa privada a criação de outras atrações que façam com que o turista que visita Manaus e o Amazonas tenha outras razões para ficar aqui mais 2, mais 3 dias, porque quanto mais dias ele ficar no Amazonas, quer seja em Manaus, quer seja em outro município, ele consome mais dos nossos serviços, ele consome mais da nossa gastronomia, ele consome mais do nosso artesanato. É fazendo com que o turista fique aqui mais tempo que ele vai gastar mais. Gastando mais,
a gente gera mais trabalho, a gente gera mais oportunidades e coloca mais dinheiro no bolso dos nossos amazonenses. Mas para isso a gente precisa criar atrativos. A América Central tem um país chamado Costa Rica, que inclusive agora mostrou muito bom futebol na Copa do Mundo. Surpreendeu muita gente. Surpreendeu. A Costa Rica tem uma atração que é um bondinho que passa por cima da copa das árvores, e esse bondinho sozinho, Nonato, é capaz de levar para Costa Rica, um país que é menor do que o Acre, a quantidade de turistas 3 vezes maior do que vem para o Amazonas ano após ano. Uma única atração. Por que aqui no nosso Amazonas nós não podemos ter um aquário de água doce? Por que aqui no nosso Amazonas nós não podemos ter um grande centro gastronômico para que o turista conheça verdadeiramente a nossa culinária, as nossas culturas, o nosso artesanato para valer? A cadeia Raimundo Vidal Pessoa já passou da hora dos governos que passaram terem tirado a cadeia pública dali e aquele local ter se transformado num grande centro gastronômico, cultural, das nossas raízes, da nossa identidade amazonense, da identidade cabocla, indígena do amazonense. Faltou isso aos governos passados. Então, os governos passados não acreditavam que o turismo era verdadeiramente uma ferramenta. Mas nós acreditamos e nós temos essas ideias como o ponto de partida para que o turista seja capaz de, vindo para o Amazonas, ficar aqui mais 2 ou mais 3 dias. Eu te dou um outro exemplo, que não para só em Manaus. Nós temos a maior quantidade de água doce do planeta, já foi dito. Nessa água nós temos os peixes mais bravos, mais esportivos do planeta estão aqui, como o nosso tucunaré. O Amazonas não tem, até hoje, o maior campeonato de pesca esportiva do Brasil, quiçá do mundo. Isso era uma obrigação da política de turismo, porque isso atrai turistas de todos os cantos que vêm para cá pescar, disputar o campeonato, mas deixam também recursos, como eu te disse, consomem a nossa comida, pagam diária no nosso hotel, usam táxi, usam mototáxi e fazem com que esse dinheiro do turismo fique aqui gerando oportunidade e colocando dinheiro no bolso da nossa gente.